Exercícios simulados. Bioquímica laboratorial para concursos públicos. Questão 51. Em bioquímica laboratorial, qual é o princípio da espectrofotometria baseado na lei de Beer-Lambert? A. A absorção de luz é inversamente proporcional à concentração. B. A absorção de luz é diretamente proporcional à concentração. C. A transmitância é diretamente proporcional à concentração. D. A absorção independe do comprimento de onda. E. A concentração não afeta a absorção de luz. Resposta correta: A. B. Explicação: a lei de Beer-Lambert estabelece que a absorção de luz, a absorbância, é diretamente proporcional à concentração da substância absorvente, e é igual a epsilon multiplicação B multiplicação C, onde é igual a absorbância, epsilon igual ao coeficiente de extinção molar, B igual ao caminho óptico, C igual a concentração. Esta relação linear permite a quantificação de substâncias através da medida da absorção de luz em comprimento de onda específico. A transmitância, a C, é inversamente relacionada à concentração. A absorção, a não é inversamente proporcional, depende sim do comprimento de onda, a D, e a concentração afeta diretamente a absorção, a E. Questão 52. Na dosagem enzimática laboratorial, qual parâmetro cinético representa a concentração de substrato na qual a velocidade da reação é metade da velocidade máxima? A. Vax, a velocidade máxima. B. Quilômetros, a constante de Michaelis-Menten. C. Cat, a número de turnover. D. Ki, a constante de inibição. E. pH ótimo. Resposta correta: A. B. Explicação: o quilômetros, a constante de Michaelis-Menten, representa a concentração de substrato na qual a velocidade da reação enzimática é metade da velocidade máxima, a Vax2. É uma medida da afinidade da enzima pelo substrato. Em baixo quilômetros indica alta afinidade, alto quilômetros indica baixa afinidade. A equação de Michaelis-Menten em V igual a Vax multiplicação S a quilômetros mais S. Vax, a é a velocidade máxima, Cat, a C, é o número de moléculas de substrato convertidas por sítio ativo por segundo, Ki, a D, é constante de inibição, e pH ótimo, a E, é o pH de máxima atividade. Questão 53. Em cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, qual fase é responsável pela separação dos analitos? A. Fase móvel aquosa. B. Fase móvel orgânica. C. Fase estacionária. D. Detector UV. E. Sistema de injeção. Resposta correta: em C. Explicação: a fase estacionária é responsável pela separação dos analitos em HPLC, através de diferentes mecanismos de interação, adsorção, partição, troca iônica, exclusão molecular. Os analitos interagem diferentemente com a fase estacionária, resultando em tempos de retenção distintos. A fase móvel, a B, transporta os analitos através da coluna, mas a separação ocorre devido às interações com a fase estacionária. O detector UV, a D, apenas detecta os analitos eluídos, e o sistema de injeção, E, introduz a amostra no sistema. A seletividade da separação depende da escolha adequada da fase estacionária. Questão 54. Na análise de eletrólitos por eletrodo íon seletivo, qual princípio físico-químico fundamenta a medição? A. Absorção de luz ultravioleta. B. Diferença de potencial elétrico. C. Separação cromatográfica. D. Fluorescência molecular. E. Turbidimetria. Resposta correta: A. B. Explicação: os eletrodos íon seletivos baseiam-se na diferença de potencial elétrico gerada pela atividade do íon específico, seguindo a equação de Nernst, I igual a I graus mais ART NF, multiplicação LN, A, onde I igual ao potencial medido, I graus igual ao potencial padrão, R igual ao constante dos gases, T igual a temperatura, N igual a valência do íon, F igual ao constante de Faraday, A igual a atividade do íon.
A membrana seletiva permite apenas a passagem do íon de interesse, gerando um potencial proporcional à sua concentração. Não utiliza absorção UV, AA, separação cromatográfica, AC, fluorescência, AD, ou turbidimetria, AE. Questão 55. Em bioquímica laboratorial, qual técnica é mais adequada para a separação e quantificação simultânea de aminoácidos? A. Espectrofotometria UV-Vis-B, cromatografia de troca iônica com derivatização C, turbidimetria D, eletroforese em gel de poliacrilamida E, colorimetria simples. Resposta correta, A. B. Explicação: a cromatografia de troca iônica com derivatização, pré ou pós-coluna, é a técnica padrão para a separação e quantificação de aminoácidos. Utiliza resinas de troca catiônica que separam aminoácidos por diferenças de carga e hidrofobicidade. A derivatização com ninidrina ou oftalaldeído permite detecção fluorimétrica ou colorimétrica. Sistemas automatizados como analisadores de aminoácidos baseiam-se neste princípio. Espectrofotometria UV-Vis, AA, não separa aminoácidos individuais, turbidimetria, AC, e colorimetria, AE, são inespecíficas, e eletroforese, AD, é qualitativa, não quantitativa para aminoácidos. Resumo dos temas de bioquímica laboratorial abordados. Espectrofotometria. Lei de Beer-Lambert e quantificação. Relação absorção-concentração. Enzimologia clínica. Cinética enzimática de Michaelis-Menten. Parâmetros cinéticos a quilômetros, VACs. Técnicas cromatográficas. Princípios de separação em HPLC. Papel da fase estacionária. A análise de eletrólitos. Eletrodos íon seletivos. Equação de Nernst. A análise de aminoácidos. Cromatografia de troca iônica. Derivatização e detecção. Fundamentos analíticos. Princípios físico-químicos das técnicas. Aplicações em diagnóstico laboratorial. Exercícios simulados. Imunologia clínica para concursos públicos. Questão 56. Em imunologia clínica, qual é o princípio da técnica de ELISA, a Enzyme Linked Immunosorbent Assay, do tipo sanduíche? A. Competição entre antígeno marcado e não marcado. B. Captura do antígeno entre dois anticorpos específicos. C. Ligação direta do anticorpo à fase sólida. D. Inibição da reação enzimática pelo antígeno. E. Precipitação do complexo antígeno-anticorpo. Resposta correta, A. B. Explicação: no ELISA sanduíche, o antígeno é capturado entre dois anticorpos específicos, um anticorpo de captura afixado na fase sólida, e o anticorpo de detecção conjugado com a enzima. Esta configuração permite alta especificidade e sensibilidade, sendo ideal para a detecção de antígenos com múltiplos epítopos. A sequência é, em 1, fixação do anticorpo de captura, 2, bloqueio, 3, adição da amostra, 4, anticorpo de detecção conjugado, 5, substrato enzimático. A competição, AA, caracteriza ELISA competitivo, ligação direta, AC, é ELISA direto, inibição, AD, não é princípio de ELISA, e precipitação, AE, é de outras técnicas. Questão 57. Na imunologia clínica, qual marcador sorológico indica infecção aguda recente por hepatite B? A. BSAG, a antígeno de superfície. B. Anti-HBs, a anticorpo contra antígeno de superfície. C. Anti-HBcIgG, a anticorpo contra antígeno do core. D. Anti-HBcIgM, a anticorpo contra antígeno do core. E. Antib, a anticorpo contra antígeno I. Resposta correta, em D. Explicação: o anti-HBcIgM é um marcador específico de infecção aguda recente por hepatite B, aparecendo precocemente após a infecção e persistindo por 4 a 6 meses.
indica resposta imune primária ao antígeno do core viral. BSAG-AA indica presença viral, mas não diferencia aguda de crônica. Anti-HBs-AB indica imunidade e recuperação. Anti-HBC-IgG-AC indica infecção prévia ou crônica, a persiste por anos. E anti-IgE indica baixa infectividade. A combinação BSAG positivo mais anti-HBC-IgM positivo confirma hepatite B aguda. Questão 58. Em imunologia clínica, qual técnica é considerada padrão ouro para confirmação de autoimunidade em doenças do tecido conjuntivo? A. Imunofluorescência indireta, AIFI. B. ELISA para anticorpos específicos. C. Western blot. D. Radioimunoensaio, ARIA. E. Turbidimetria. Resposta correta, em A. Explicação: a imunofluorescência indireta, AIFI, é considerada padrão ouro para triagem de anticorpos antinucleares, ANA, em doenças autoimunes do tecido conjuntivo. Utiliza células HEP2 como substrato, permitindo visualização de diferentes padrões de fluorescência homogêneo, nucleolar, centromérico, citoplasmático, que orientam o diagnóstico. Fornece informações qualitativas, a padrão, e semi-quantitativas, a título. ELISA, AB, é confirmatório para anticorpos específicos. Western blot, AC, é usado para HIV. RIA, AD, tem uso limitado. E turbidimetria, AE, é para proteínas totais. A IFI deve ser seguida de testes específicos anti-DNA, anti-SM, anti-SSA-SSB. Questão 59. Na imunologia clínica, qual classe de imunoglobulina é predominante na resposta imune de mucosas? A. IgG-B, IgM-C, IgA secretória D, IgE, IgD. Resposta correta, em C. Explicação: a IgA secretória é predominante na imunidade de mucosas, sendo encontrada em saliva, lágrimas, secreções bronquíacas, intestinais e urogenitais. É formada por duas moléculas de IgA unidas por cadeia J e associadas ao componente secretório, que confere resistência à degradação proteolítica. Representa a primeira linha de defesa contra patógenos nas superfícies mucosas. IgG-AA predomina no soro. IgM-AB é a primeira resposta sistêmica. IgE-AD está envolvida em reações alérgicas e parasitárias. IgD-AE é receptor de membrana em linfócitos B. A deficiência de IgA é a imunodeficiência primária mais comum. Questão 60. Em imunologia clínica, qual é o mecanismo de ação dos anticorpos monoclonais terapêuticos do tipo bloqueadores de checkpoint? A. Ativação direta de linfócitos T citotóxicos. B. Bloqueio de receptores inibitórios em linfócitos TC. Destruição direta de células tumorais. D. Estimulação da produção de anticorpos e inibição da angiogênese tumoral. Resposta correta, a B. Explicação: os anticorpos monoclonais bloqueadores de checkpoint, como anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, atuam bloqueando receptores inibitórios em linfócitos T, removendo freios da resposta imune e permitindo que os linfócitos T ataquem células tumorais. PD1 e CTLA4 são receptores inibitórios que normalmente previnem ativação excessiva dos linfócitos T. O bloqueio destes receptores potencializa a resposta antitumoral endógena. Não ativam diretamente A. Não destroem diretamente tumores, a C. Não estimulam produção de anticorpos, a D. E não inibem angiogênese, a E. Este é mecanismo de outros anticorpos como bevacizumab. Resumo dos temas de imunologia clínica abordados. Técnicas imunoanalíticas. Princípios do ELISA sanduíche. Imunofluorescência indireta para autoimunidade. Marcadores sorológicos. Interpretação de marcadores de hepatite B. Diferenciação entre infecção aguda e crônica. Imunidade de mucosas.
Papel da higa secretória. Defesa imunológica em superfícies mucosas. Imunoterapia. Mecanismo de anticorpos monoclonais. Bloqueadores de checkpoint imunológico. Diagnóstico laboratorial. Técnicas confirmatórias em autoimunidade. Interpretação de padrões de fluorescência. Aplicações clínicas. Correlação entre achados laboratoriais e clínicos. Estratégias terapêuticas baseadas em imunologia. Exercícios simulados. Genética clínica para concursos públicos. Questão 61. Em genética clínica, qual é o padrão de herança característico da distrofia muscular de Duchenne? A. Autossômica dominante. B. Autossômica recessiva. C. Ligada ao X recessiva. D. Ligada ao X dominante. E. Herança mitocondrial. Resposta correta em C. Explicação: a distrofia muscular de Duchenne, a DMD, apresenta herança ligada ao X recessiva, causada por mutações no gene da distrofina localizado no cromossomo X. Afeta principalmente meninos, hemizigóticos, enquanto mulheres são portadoras, geralmente assintomáticas devido à inativação do X. Características: início precoce, a 2 a 5 anos, progressão rápida, ausência de transmissão pai-filho afetado, e mães portadoras têm 50% de chance de transmitir a mutação. A herança autossômica dominante, a A, e recessiva, a B, não explicam a predominância masculina, ligada ao X dominante, a D, afetaria mais mulheres, e mitocondrial, a E, seria de transmissão materna. Questão 62. Na análise citogenética, qual alteração cromossômica é característica da síndrome de Down? A. Monossomia do cromossomo 21B, trissomia do cromossomo 21C, deleção do braço curto do cromossomo 21D, translocação robertsoniana 14, 21E, mosaicismo 45, X46, 20. Resposta correta: a B. Explicação: a síndrome de Down é causada principalmente pela trissomia do cromossomo 21 a 95% dos casos, resultando no cariótipo 47, 20 mais 21 ou 47, XY mais 21. Ocorre por não disjunção meiótica, mais frequente em mães com idade avançada. Outras causas menos comuns incluem translocação robertsoniana a 4% e mosaicismo a 1%. A monossomia, a A, seria incompatível com a vida. Deleção, a C, causaria síndrome diferente. Translocação robertsoniana, a D, é uma causa menos comum da síndrome de Down. E o mosaicismo, a E, é característico da síndrome de Turner. Questão 63. Em genética molecular, qual técnica é considerada padrão ouro para a detecção de mutações pontuais? A. Cariótipo convencional. B. FISH, a fluorescência in situ hybridization. C. Sequenciamento de DNA. D. AREI-CGHI, eletroforese em gel de agarose. Resposta correta em C. Explicação: o sequenciamento de DNA é o padrão ouro para a detecção de mutações pontuais, permitindo identificar substituições, inserções e deleções de poucos nucleotídeos. Tecnologias como Sanger, a primeira geração, e NGS, a nova geração, fornecem a sequência exata do DNA, detectando variações na sequência nucleotídica. O cariótipo convencional, AA, detecta alterações cromossômicas grandes. FISH, AB, detecta rearranjos específicos. AREI-CGH, AD, detecta variações no número de cópias. E eletroforese, AI, separa fragmentos por tamanho mas não identifica mutações pontuais. Questão 64. Na genética clínica, qual é o risco de recorrência para um casal que já teve uma criança com fibrose cística? A. 0%. B. 25%. C. 50%. D. 75%. E. 100%. Resposta correta: a B. Explicação: a fibrose cística segue herança autossômica recessiva,
causada por mutações no gene CFTR. Para um casal que já teve uma criança afetada, ambos os pais são obrigatoriamente heterozigotos ou portadores. Em cada gestação subsequente, o risco é, em 25% de criança normal ou homozigoto dominante, 50% de portador assintomático ou heterozigoto, e 25% de criança afetada ou homozigoto recessivo. O risco de recorrência permanece constante em 25% para cada gestação, independentemente do número de filhos anteriores. Não é 0% a A, 50% a C, 75% a D ou 100% a E, seguindo as leis de Mendel para herança recessiva. Questão 65. Em aconselhamento genético, qual exame é recomendado para a detecção de anomalias cromossômicas fetais no primeiro trimestre? A. Amniocentese B, cordocentese C, biópsia de vilo corial D, ultrassonografia morfológica E, dosagem de alfa-fetoproteína. Resposta correta em C. Explicação: a biópsia de vilo corial é o exame invasivo recomendado para a detecção de anomalias cromossômicas no primeiro trimestre, a 10-13 semanas, permitindo o diagnóstico precoce através da análise citogenética do tecido placentário. Vantagens: em diagnóstico precoce, menor trauma psicológico se houver necessidade de interrupção. A amniocentese, AA, é realizada no segundo trimestre, a 15-20 semanas. Cordocentese, AB, é mais tardia e de maior risco. Ultrassonografia, AD, é triagem não diagnóstica. E alfa-fetoproteína, AE, é marcador bioquímico de triagem, não diagnóstico definitivo. Atualmente, testes não invasivos, ANIPT, complementam a triagem. Bem no alvo resumo dos temas de genética clínica abordados. Padrões de herança. Herança ligada ao X recessiva, a DMD. Herança autossômica recessiva, a fibrose cística. Citogenética. Alterações cromossômicas numéricas. Síndrome de Down e trissomia 21. Genética molecular. Técnicas de detecção de mutações. Sequenciamento de DNA. Aconselhamento genético. Cálculo de riscos de recorrência. Diagnóstico pré-natal. Diagnóstico pré-natal. Técnicas invasivas no primeiro trimestre. Biópsia de vilo corial. Aplicações clínicas. Correlação genótipo-fenótipo. Estratégias de prevenção e diagnóstico. Exercícios simulados. Fisiologia para concursos públicos. Questão 66. Em fisiologia cardiovascular, qual é o principal mecanismo responsável pelo retorno venoso durante o exercício físico? A. Aumento da pressão arterial sistólica. B. Bomba muscular esquelética. C. Vasodilatação arterial periférica. D. Aumento da frequência cardíaca. E. Redução da resistência vascular pulmonar. Resposta correta: a B. Explicação: a bomba muscular esquelética é o principal mecanismo do retorno venoso durante o exercício. As contrações musculares comprimem as veias profundas, impulsionando o sangue em direção ao coração devido às válvulas venosas unidirecionais. Este mecanismo pode aumentar o retorno venoso em até 5-10 vezes durante exercício intenso. O aumento da pressão arterial, AA, não afeta diretamente o retorno venoso. A vasodilatação arterial, AC, reduz após carga, mas não melhora o retorno. O aumento da FC, AD, é consequência do maior retorno venoso. E a redução da resistência pulmonar, AE, não influencia significativamente o retorno venoso sistêmico. Questão 67. Na fisiologia respiratória, qual estrutura é responsável pela geração automática do ritmo respiratório? A. Córtex cerebral. B. Bulbo raquidiano. A. Centro respiratório. C. Ponte. D. Cerebelo e hipotálamo. Resposta correta: a B.
Explicação: o bulbo raquidiano contém o centro respiratório primário, especificamente o complexo pré-Bozinger, responsável pela geração automática e rítmica dos impulsos respiratórios. Este centro possui neuroníons marcapasso que geram descargas cíclicas, controlando a inspiração. A ponte, a C, contém centros moduladores, a pneumotáxico e apnêustico. O córtex cerebral, a A, permite controle voluntário temporário. O cerebelo, a D, coordena movimentos mas não gera ritmo respiratório. E o hipotálamo, a E, regula outras funções autonômicas. A respiração continua mesmo com lesões supramedulares, demonstrando a autonomia do centro bulbar. Questão 68. Em fisiologia renal, qual hormônio é o principal regulador da reabsorção de água no túbulo coletor? A. Aldosterona. B. Hormônio antidiurético, a ADH, vasopressina. C. Hormônio paratireoidiano, a PTH. D. Calcitonina e eritropoietina. Resposta correta, a B. Explicação: um hormônio antidiurético, a ADH ou vasopressina, é o principal regulador da reabsorção de água no túbulo coletor e ducto coletor. Atua através de receptores V2, ativando a via AMPC e promovendo a inserção de aquaporinas 2, AQP2, na membrana apical, aumentando a permeabilidade à água. Sua secreção é estimulada por aumento da osmolaridade plasmática e redução do volume sanguíneo. A aldosterona, a AA, regula principalmente sódio e potássio. PTH, a C, regula cálcio e fosfato. Calcitonina, a D, reduz cálcio sérico. E eritropoietina, a E, estimula a eritropoiese. Questão 69. Na fisiologia gastrointestinal, qual hormônio é liberado pelas células e do duodeno em resposta à presença de lipídios? A. Gastrina. B. Secretina. C. Colecistocinina, a CCK. D. Peptídeo inibidor gástrico, a GIP. E. Motilina. Resposta correta, em C. Explicação: a colecistocinina, a CCK, é liberada pelas células e do duodeno e jejuno proximal em resposta à presença de lipídios e proteínas no quimo. Suas principais funções incluem estimulação da contração da vesícula biliar, liberação de enzimas pancreáticas, inibição do esvaziamento gástrico e indução de saciedade. A gastrina, a AA, é liberada pelas células geantrais em resposta a proteínas. Secretina, a B, pelas células S-duodenais em resposta ao pH ácido. GIP, a D, pelas células K em resposta a glicose e lipídios, a mais não é o principal para lipídios. E motilina, a E, regula a motilidade intestinal em jejum. Questão 70. Em fisiologia endócrina, qual glândula é considerada glândula mestra do sistema endócrino? A. Tireoide. B. Adrenais. C. Hipófise anterior, a adenohipófise. D. Pâncreas e paratireoides. Resposta correta, em C. Explicação: a hipófise anterior, a adenohipófise, é considerada glândula mestra porque secreta hormônios tróficos que regulam outras glândulas endócrinas, TSH, a tireoide, ACTH, a adrenais, FSH e LH, a gonadas, GH, a crescimento, e prolactina. É controlada pelo hipotálamo através de hormônios liberadores e inibidores. Esta organização hierárquica, a hipotálamo, hipófise e glândulas-alvo, permite controle coordenado do sistema endócrino. A tireoide, a A, adrenais, a B, pâncreas, a D, e paratireoides, a E, são glândulas-alvo que respondem aos hormônios hipofisários, mas não controlam outras glândulas de forma tão abrangente. Resumo dos temas de fisiologia abordados: sistema cardiovascular, mecanismos de retorno venoso, bomba muscular esquelética no exercício, sistema respiratório, controle neural da respiração, centro respiratório bulbar, sistema renal, regulação hormonal da reabsorção de água, mecanismo de ação do ADH, sistema gastrointestinal,
Hormônios gastrointestinais. Regulação da digestão de lipídios. Sistema endócrino. Hierarquia do controle hormonal. Papel da hipófise anterior. Integração sistêmica. Coordenação entre diferentes sistemas. Mecanismos de homeostase. Questão 71. Em fisiologia neuromuscular, qual íon é essencial para o acoplamento excitação-contração no músculo esquelético? A. Sódio, ANA. B. Potássio, AK. C. Cálcio, AK sobrescrito 2. D. Cloro, ACl. E. Magnésio, AMG sobrescrito 2. Resposta correta em C. Explicação: o cálcio, AK sobrescrito 2, é essencial para o acoplamento excitação-contração no músculo esquelético. Durante a despolarização, o K sobrescrito 2 é liberado do retículo sarcoplasmático e se liga à troponina C, causando mudança conformacional que remove a inibição da tropomiosina sobre os sítios de ligação da actina. Isso permite a interação actina-miosina e a contração muscular. UNA-AA e K-AB são importantes para o potencial de ação, mas não para o acoplamento. O CL-AD estabiliza o potencial de repouso, e o MG sobrescrito 2-AE é cofator da ATPase da miosina, mas não é o íon essencial para o acoplamento. Questão 72. Na fisiologia do sistema nervoso autônomo, qual neurotransmissor é liberado pelas terminações pós-ganglionares simpáticas? A. Acetilcolina exclusivamente. B. Noradrenalina na maioria das terminações. C. Dopamina. D. Serotonina e GABA. Resposta correta: B. Explicação: a noradrenalina é o neurotransmissor liberado pela maioria das terminações pós-ganglionares simpáticas, atuando em receptores alfa e adrenérgicos nos órgãos-alvo. Exceções incluem as glândulas sudoríparas, a que recebem acetilcolina, e a medula adrenal, a que libera adrenalina. A acetilcolina, AA, é liberada por todas as terminações pré-ganglionares e pelas pós-ganglionares parasimpáticas. Dopamina, AC, atua principalmente no SNC. Serotonina, AD, é neurotransmissor central e periférico específico. E GABA, AE, é neurotransmissor inibitório central. Questão 73. Em fisiologia da audição, qual estrutura do ouvido interno é responsável pela transdução do som em impulsos nervosos? A. Canais semicirculares. B. Utrículo. C. Sáculo. D. Órgão de corte e ducto endolinfático. Resposta correta em D. Explicação: o órgão de corte, localizado na cóclea, é responsável pela transdução mecanoelétrica do som. Contém células ciliadas, internas e externas, que convertem vibrações mecânicas em impulsos nervosos. As ondas sonoras fazem vibrar a membrana basilar, deflectindo os estereocílios das células ciliadas contra a membrana tectorial, abrindo canais iônicos e gerando potenciais receptores. Os canais semicirculares, AA, utrículo, AB, e sáculo, AC, são órgãos vestibulares responsáveis pelo equilíbrio, e o ducto endolinfático, AE, regula a endolinfa. Questão 74. Na fisiologia da visão, qual fotopigmento é responsável pela visão em baixa luminosidade, a visão escotópica? A. Rodopsina. B. Iodopsina. C. Eritropsina. D. Cloropsina e cianopsina. Resposta correta: A. Explicação: a rodopsina é o fotopigmento dos bastonetes, responsável pela visão em baixa luminosidade, a visão escotópica. É formada pela opsina mais 11, cis, retinal e possui alta sensibilidade à luz, mas não discrimina cores. Quando ativada pela luz, sofre mudanças conformacionais que iniciam a cascata de transdução visual. A iodopsina, AB, é termo genérico para fotopigmentos dos cones, eritropsina, AC, cloropsina, AD, e cianopsina, E, são fotopigmentos específicos dos cones para visão de cores, a vermelho, verde e azul respectivamente,
responsáveis pela visão fotóptica em alta luminosidade. Questão 75. Em fisiologia do equilíbrio ácido-base, qual sistema orgânico fornece a compensação mais rápida para distúrbios do pH? A. Sistema renal. B. Sistema respiratório. C. Sistema hepático. D. Sistema tampão sanguíneo. E. Sistema gastrointestinal. Resposta correta em D. Explicação: o sistema tampão sanguíneo fornece compensação imediata, a segundos, para distúrbios do pH, sendo a primeira linha de defesa. Inclui tampões bicarbonato ácido carbônico, fosfato e proteínas, especialmente hemoglobina. O sistema respiratório, AB, oferece compensação rápida, a minutos a horas, através da ventilação. O sistema renal, AA, fornece compensação lenta mais completa, a horas a dias, através da excreção e retenção de H e HCO. O sistema hepático, AC, metaboliza ácidos orgânicos mas não é compensatório primário, e o sistema gastrointestinal, E, pode contribuir mas não é mecanismo compensatório principal. Questão 76. Na fisiologia da coagulação, qual fator é conhecido como fator de von Willebrand e qual sua principal função? A. Fator oitavo, ativação da cascata intrínseca. B. Fator de von Willebrand, adesão plaquetária ao colágeno. C. Fator nono, ativação do fator XD. Fator X, amplificação da coagulação. E. Fator 13, estabilização do coágulo. Resposta correta, B. Explicação: o fator de von Willebrand, FVW, é uma glicoproteína plasmática essencial para a hemostasia primária, mediando a adesão plaquetária ao colágeno subendotelial em locais de lesão vascular. Também atua como carreador do fator oitavo, protegendo da degradação. A deficiência de FVW causa a doença de von Willebrand, o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum. O fator oitavo, AA, é cofator na ativação do fator X, fator nono, AC, é serina protease da via intrínseca, fator X, AD, amplifica a coagulação, e fator 13, AE, estabiliza o coágulo através de ligações cruzadas de fibrina. Questão 77. Em fisiologia da termorregulação, qual estrutura do sistema nervoso central é o principal centro de controle da temperatura corporal? A. Córtex cerebral. B. Hipotálamo. C. Tronco encefálico. D. Cerebelo e medula espinhal. Resposta correta, B. Explicação: o hipotálamo, especificamente a área pré-óptica, é o principal centro de controle da temperatura corporal, funcionando como um termostato biológico. Contém neuronídeos termossensíveis que detectam mudanças na temperatura do sangue e integram informações de termorreceptores periféricos. Coordena respostas autonômicas à vasoconstrição, vasodilatação, sudorese, tremor e comportamentais para manter a temperatura corporal. O córtex cerebral, AA, media respostas comportamentais conscientes. O tronco encefálico, AC, executa algumas respostas autonômicas. O cerebelo, AD, coordena movimentos. E a medula espinhal, EE, transmite sinais mas não é centro de controle. Questão 78. Na fisiologia do ciclo menstrual, qual hormônio é responsável pelo pico ovulatório? A. Estradiol. B. Progesterona. C. Hormônio luteinizante, ALH. D. Hormônio folículo estimulante, AFSH. E. Inibina. Resposta correta, em C. Explicação: o hormônio luteinizante, ALH, é responsável pelo pico ovulatório que ocorre aproximadamente no 14º dia do ciclo menstrual. O pico de LH é desencadeado pelo feedback positivo do estradiol quando atinge níveis críticos, e este pico de LH induz a ovulação cerca de 36 horas depois. O LH também promove a luteinização do folículo rompido, formando o corpo lúteo. O estradiol, AA, desencadeia o pico de LH mas não é responsável pela ovulação. A progesterona, AB, é secretada após a ovulação. O FSH, AD,
estimula o desenvolvimento folicular, e a inibina, E, regula negativamente o FSH. Bem no alvo resumo dos temas de fisiologia, a continuação, abordados. Fisiologia neuromuscular. Acoplamento, excitação, contração. Papel do cálcio na contração muscular. Sistema nervoso autônomo. Neurotransmissores simpáticos e parasimpáticos. Inervação autonômica. Fisiologia sensorial. Transdução auditiva no órgão de corte. Fotopigmentos e visão escotópica. Equilíbrio ácido-base. Sistemas compensatórios. Velocidade de resposta dos diferentes sistemas. Hemostasia. Fator de von Willebrand. Adesão plaquetária. Termorregulação. Controle hipotalâmico da temperatura. Mecanismos de termorregulação. Fisiologia reprodutiva. Controle hormonal do ciclo menstrual. Mecanismo da ovulação. Exercícios simulados. Fisiologia musculoesquelética aplicada à fisioterapia. Questão 79. Na fisiologia da contração muscular aplicada à fisioterapia, qual tipo de contração muscular gera maior tensão com menor gasto energético? A. Contração isotônica concêntrica. B. Contração isotônica excêntrica. C. Contração isométrica. D. Contração isocinética. E. Contração pliométrica. Resposta correta, A. B. Explicação: a contração excêntrica gera maior tensão muscular, a até 40% mais, com menor gasto energético comparada às contrações concêntricas. Durante a contração excêntrica, o músculo se alonga enquanto desenvolve tensão, aproveitando componentes elásticos e mecanismos de acoplamento passivo. É fundamental na fisioterapia para fortalecimento, controle motor e prevenção de lesões. A contração concêntrica, AA, gera menos tensão com maior gasto energético. Isométrica, AC, mantém comprimento constante. Isocinética, AD, mantém velocidade constante. E pliométrica, AE, combina excêntrica seguida de concêntrica explosiva. Questão 80. Em fisiologia aplicada à reabilitação, qual propriedade do tecido muscular permite o alongamento e retorno ao comprimento original? A. Contractilidade. B. Excitabilidade. C. Elasticidade. D. Extensibilidade. E. Irritabilidade. Resposta correta, em C. Explicação: a elasticidade é a propriedade que permite ao músculo retornar ao seu comprimento original após alongamento, sendo fundamental para a função muscular normal e eficiência do movimento. É mediada por proteínas como titina e componentes do tecido conjuntivo. Na fisioterapia, exercícios de alongamento visam manter e melhorar esta propriedade. A contractilidade, AA, é a capacidade de encurtar e gerar tensão. Excitabilidade, AB, é a resposta a estímulos. Extensibilidade, AD, é a capacidade de alongar sem dano. E irritabilidade, AE, é sinônimo de excitabilidade. A elasticidade difere da extensibilidade por incluir o retorno espontâneo ao comprimento. Questão 81. Na fisiologia do controle motor, qual sistema é responsável pelo ajuste fino dos movimentos e correção de erros durante a execução? A. Sistema piramidal, acórtico espinhal. B. Sistema extrapiramidal. C. Sistema cerebelar. D. Sistema vestibular. E. Sistema proprioceptivo. Resposta correta, em C. Explicação: o sistema cerebelar é responsável pelo ajuste fino dos movimentos e correção de erros em tempo real durante a execução motora. Recebe informações do córtex motor, proprioceptores e sistema vestibular, comparando a intenção motora com a execução real e fazendo correções instantâneas. É essencial para a coordenação, equilíbrio e aprendizado motor. Na fisioterapia, exercícios específicos visam estimular a plasticidade cerebelar.
O sistema piramidal AA inicia movimentos voluntários, extrapiramidal AB modula tônus e postura, vestibular AD controla equilíbrio, e proprioceptivo AE fornece informações sensoriais, mas o cerebelo integra e corrige. Questão 82. Em fisiologia da fadiga muscular, qual mecanismo é predominante na fadiga durante exercícios de alta intensidade e curta duração? A. Depressão de glicogênio muscular. B. Acúmulo de lactato e redução do pH. C. Redução da disponibilidade de oxigênio. D. Falha na transmissão neuromuscular. E. Depressão de fosfocreatina. Resposta correta: B. Explicação: durante exercícios de alta intensidade e curta duração, o acúmulo de lactato e a consequente redução do pH intracelular, a acidose, são os principais mecanismos de fadiga. A acidose interfere na função das proteínas contráteis, liberação de cálcio e atividade enzimática. Na fisioterapia, o entendimento deste mecanismo orienta protocolos de treinamento intervalado e recuperação. A depressão de glicogênio, AA, ocorre em exercícios prolongados. Falta de oxigênio, AC, é mais relevante em exercícios aeróbicos. Falha neuromuscular, AD, ocorre em fadiga extrema. E depressão de fosfocreatina, EE, ocorre nos primeiros segundos de exercício intenso. Questão 83. Na fisiologia da propriocepção aplicada à fisioterapia, qual estrutura é o principal receptor para a detecção de mudanças no comprimento muscular? A. Órgão tendinoso de Golgi. B. Fuso muscular. C. Corpúsculo de Pacini. D. Corpúsculo de Ruffini. Terminações nervosas livres. Resposta correta: B. Explicação: o fuso muscular é o principal receptor proprioceptivo para a detecção de mudanças no comprimento muscular e velocidade de alongamento. Localizado em paralelo às fibras musculares, possui fibras intrafusais inervadas por neuroníos aferentes e a primárias, e a secundárias. É fundamental para reflexos de estiramento, controle postural e coordenação motora. Na fisioterapia, exercícios proprioceptivos estimulam estes receptores para melhorar controle motor. O órgão tendinoso de Golgi, AA, detecta tensão muscular, Pacini, AC, detecta vibração, Ruffini, AD, detecta deformação tecidual, e terminações livres, AE, detectam dor e temperatura. Questão 84. Em fisiologia do osso aplicada à fisioterapia, qual princípio fundamenta o uso de exercícios com carga para a prevenção da osteoporose? A. Lei de Hooke. B. Lei de Wolff. C. Lei de Frank-Starling. D. Lei de Poiseuille e Lei de Fick. Resposta correta: B. Explicação: a lei de Wolff estabelece que o osso se adapta às demandas mecânicas impostas sobre ele, remodelando-se de acordo com as forças aplicadas. Exercícios com carga, ao weight bearing, estimulam osteoblastos e promovem deposição óssea, enquanto a ausência de carga leva à reabsorção óssea. Este princípio fundamenta protocolos fisioterapêuticos para a prevenção e tratamento da osteoporose, especialmente em idosos e pacientes acamados. A lei de Hooke, AA, relaciona força e deformação elástica. Frank-Starling, AC, é cardíaca. Poiseuille, AD, é sobre fluxo de fluidos. E Fick, AE, sobre difusão. Questão 85. Na fisiologia articular, qual estrutura é responsável pela nutrição da cartilagem articular? A. Vascularização direta da cartilagem. B. Líquido sinovial. C. Osso subcondral. D. Cápsula articular e ligamentos articulares. Resposta correta: B. Explicação: o líquido sinovial é responsável pela nutrição da cartilagem articular, que é avascular. A nutrição ocorre por difusão através da matriz cartilaginosa durante movimentos articulares, que promovem a ordenha do líquido sinovial. O movimento articular é essencial para manter a saúde cartilaginosa, fundamentando a importância da mobilização precoce na fisioterapia. A cartilagem não possui vascularização direta,
O osso subcondral, a C, fornece suporte estrutural. A cápsula articular, a D, produz líquido sinovial, mas não nutre diretamente. E ligamentos, a E, estabilizam a articulação. Questão 86. Em fisiologia do tecido conjuntivo aplicada à fisioterapia, qual propriedade permite que tendões e ligamentos se deformem sob carga e retornem gradualmente ao comprimento original? A. Elasticidade. B. Plasticidade. C. Viscoelasticidade. D. Rigidez. E. Fragilidade. Resposta correta em C. Explicação: a viscoelasticidade é a propriedade que permite aos tecidos conjuntivos, a tendões, ligamentos, fáscias, combinar características elásticas, a retorno ao comprimento original, e viscosas, a deformação dependente do tempo. Esta propriedade explica fenômenos como CRE, a deformação progressiva sob carga constante, e relaxamento de tensão, a redução da tensão sob comprimento constante. Na fisioterapia, o entendimento da viscoelasticidade orienta técnicas de alongamento prolongado e mobilização tecidual. Elasticidade pura, a seria retorno imediato. Plasticidade, a B, seria deformação permanente. Rigidez, a D, resistência à deformação. E fragilidade, a E, tendência à ruptura. Bem no alvo resumo dos temas de fisiologia musculoesquelética aplicada à fisioterapia. Fisiologia da contração muscular. Tipos de contração e eficiência energética. Aplicações terapêuticas das contrações excêntricas. Propriedades do tecido muscular. Elasticidade e extensibilidade. Implicações para alongamento terapêutico. Controle motor. Papel do cerebelo no ajuste fino. Correção de erros motores. Fadiga muscular. Mecanismos em diferentes tipos de exercício. Orientação para protocolos de treinamento. Propriocepção. Fusos musculares e controle motor. Exercícios proprioceptivos. Fisiologia óssea. Lei de Wolff e exercícios com carga. Prevenção da osteoporose. Fisiologia articular. Nutrição da cartilagem pelo líquido sinovial. Importância do movimento articular. Tecido conjuntivo. Viscoelasticidade de tendões e ligamentos. Técnicas de mobilização tecidual. Exercícios simulados. Fisiologia do exercício para concursos públicos. Questão 87. Em fisiologia do exercício, qual é o principal sistema energético utilizado durante uma corrida de 100 metros rasos? A. Sistema oxidativo, aeróbico. B. Sistema glicolítico, a lactato. C. Sistema dos fosfatos de alta energia, a ATPPC. D. Sistema da beta-oxidação, E. Sistema da gliconeogênese. Resposta correta em C. Explicação: durante exercícios de alta intensidade e muito curta duração, a 0,15 segundos, como os 100 metros rasos, o sistema dos fosfatos de alta energia, a ATPPC ou fosfagênio, é predominante. Este sistema utiliza ATP armazenado e fosfocreatina muscular para a ressíntese rápida de ATP, sem necessidade de oxigênio e sem produção de lactato. É o sistema mais potente, mas com menor capacidade. O sistema glicolítico, AB, predomina em exercícios de 15 segundos a 2 minutos, o oxidativo, AA, em exercícios prolongados, beta-oxidação, AD, em exercícios aeróbicos longos, e gliconeogênese, AE, em jejum prolongado ou exercícios ultra-endurance. Questão 88. Na fisiologia do exercício, qual adaptação cardiovascular é característica do treinamento aeróbico de longa duração? A. Aumento da frequência cardíaca de repouso. B. Redução do volume sistólico máximo. C. Hipertrofia cardíaca patológica. D. Bradicardia de repouso. E. Redução do débito cardíaco máximo. Resposta correta em D.
Explicação: em a bradicardia de repouso, a redução da frequência cardíaca de repouso é uma adaptação clássica do treinamento aeróbico, podendo chegar a 40-50 bpm em atletas de endurance. Resulta do aumento do volume sistólico, maior eficiência cardíaca e predominância parasimpática. Outras adaptações incluem aumento do volume sistólico máximo, hipertrofia cardíaca fisiológica, a excêntrica, e aumento do débito cardíaco máximo. A FC de repouso aumentada, A, redução do volume sistólico, a B, hipertrofia patológica, a C, e redução do débito cardíaco máximo, a E, são características de destreinamento ou patologia cardíaca. Questão 89. Em fisiologia do exercício, qual hormônio é predominantemente liberado durante exercícios prolongados para manter a glicemia? A. Insulina. B. Cortisol. C. Hormônio do crescimento. D. Glucagon. E adrenalina. Resposta correta em D. Explicação: o glucagon é o principal hormônio contrarregulatório liberado durante exercícios prolongados para manter a glicemia através da glicogenólise hepática e gliconeogênese. Sua secreção aumenta progressivamente durante o exercício, especialmente quando as reservas de glicogênio muscular se esgotam. Trabalha em conjunto com adrenalina, cortisol e GH para mobilizar substratos energéticos. A insulina, AA, diminui durante o exercício. O cortisol, AB, e GH, AC, também contribuem, mas são secundários. E a adrenalina, E, atua principalmente na mobilização de ácidos graxos e glicogenólise muscular. Questão 90. Na fisiologia do exercício, qual parâmetro define o limiar anaeróbico, a limiar de lactato? A. Frequência cardíaca máxima. B. Concentração de lactato sanguíneo de 2 mol kl. C. VO máximo. D. Concentração de lactato sanguíneo de 4 mol kl. E. Frequência respiratória máxima. Resposta correta em D. Explicação: o limiar anaeróbico, ou limiar de lactato, é tradicionalmente definido como a intensidade de exercício onde a concentração de lactato sanguíneo atinge 4 mol kl, representa o ponto onde a produção de lactato excede sua remoção, indicando maior contribuição do metabolismo anaeróbico. É um importante preditor de performance em exercícios de endurance e orienta a prescrição de treinamento. A concentração de 2 mol kl, a B, define o limiar aeróbico. FC máxima, AA, e VO máximo, AC, são parâmetros diferentes, e FR máxima, AE, não define limiares metabólicos. Questão 91. Em fisiologia do exercício, qual adaptação muscular é característica do treinamento de força de alta intensidade? A. Aumento do número de mitocôndrias. B. Hipertrofia das fibras tipo I, A lentas. C. Hipertrofia das fibras tipo II, A rápidas. D. Aumento da densidade capilar. E. Aumento das enzimas oxidativas. Resposta correta em C. Explicação: o treinamento de força de alta intensidade promove principalmente hipertrofia das fibras tipo II, A rápidas, que são recrutadas preferencialmente durante contrações de alta intensidade. Estas fibras possuem maior potencial de hipertrofia devido à maior área de seção transversal e capacidade de síntese proteica. O aumento ocorre por acúmulo de proteínas contráteis, a actina e miosina. O aumento de mitocôndrias, A, densidade capilar, AD, e enzimas oxidativas, AE, são adaptações do treinamento aeróbico, enquanto fibras tipo I, AB, hipertrofiam menos e são mais responsivas ao treinamento de endurance. Questão 92. Na fisiologia do exercício em altitude, qual é a principal adaptação respiratória aguda à hipóxia? A. Redução da frequência respiratória. B. Hiperventilação. C. Redução do volume corrente. D. Diminuição da difusão pulmonar. E. Redução da ventilação alveolar. Resposta correta: B. Explicação: a hiperventilação é a principal adaptação respiratória aguda à hipóxia de altitude, mediada pela estimulação dos quimiorreceptores periféricos a corpo carotídeo, que detectam a redução da PO.
O aumento da ventilação eleva a pão alveolar e melhora a oxigenação sanguínea, mas também causa hipocapnia, a redução da PCO e alcalose respiratória. Esta resposta ocorre em minutos a horas. A redução da FR-AA, do volume corrente AC e da ventilação alveolar AE seriam prejudiciais, e a redução da difusão AD não é uma adaptação, mas uma limitação da altitude. Questão 93. Em fisiologia do exercício, qual mecanismo explica o aumento do VO máximo com o treinamento aeróbico? A. Aumento apenas da frequência cardíaca máxima. B. Melhora da diferença arteriovenosa de oxigênio. C. Redução do volume sistólico. D. Diminuição da densidade capilar muscular. E. Redução das enzimas oxidativas. Resposta correta: B. Explicação: o aumento do VO máximo com treinamento aeróbico resulta principalmente da melhora da diferença arteriovenosa de oxigênio, AVO, que reflete a capacidade muscular de extrair oxigênio do sangue. Isso ocorre por aumento da densidade capilar, número de mitocôndrias, enzimas oxidativas e hemoglobina muscular. Também contribui o aumento do débito cardíaco máximo ou volume sistólico. A FC máxima, AA, não aumenta com treinamento. A redução do volume sistólico, AC, densidade capilar, AD, e enzimas oxidativas, AE, seriam prejudiciais ao VO máximo. Questão 94. Na fisiologia do exercício, qual substrato energético é preferencialmente utilizado durante exercícios de baixa intensidade e longa duração? A. Glicose muscular. B. Glicose sanguínea. C. Ácidos graxos livres. D. Aminoácidos e lactato. Resposta correta em C. Explicação: os ácidos graxos livres são o substrato energético preferencial durante exercícios de baixa intensidade e longa duração, aos 60 e 90 minutos, fornecendo maior rendimento energético, a 129 ATP vs 32 ATP da glicose. A mobilização ocorre pela ativação da lipase hormônio sensível no tecido adiposo, estimulada por adrenalina, noradrenalina e redução da insulina. A beta-oxidação requer oxigênio abundante, limitando seu uso em exercícios intensos. Glicose muscular AA e sanguínea AB são importantes, mas poupadas durante exercícios prolongados. Aminoácidos AD contribuem minimamente, a menor que 10%, e lactato AE é produto metabólico, não substrato primário. Resumo dos temas de fisiologia do exercício abordados. Sistemas energéticos. Sistema ATP-PC em exercícios de alta intensidade. Contribuição relativa dos sistemas em diferentes durações. Adaptações cardiovasculares. Bradicardia de repouso no treinamento aeróbico. Adaptações centrais e periféricas. Regulação hormonal. Papel do glucagon na manutenção da glicemia. Hormônios contrarregulatórios no exercício. Limiares metabólicos. Limiar anaeróbico e concentração de lactato. Aplicações na prescrição de exercícios. Adaptações musculares. Hipertrofia específica por tipo de fibra. Treinamento de força versus endurance. Exercício em condições especiais. Adaptações respiratórias à altitude. Respostas agudas à hipóxia. Capacidade aeróbica. Fatores determinantes do VO máximo. Adaptações centrais e periféricas. Metabolismo de substratos. Utilização preferencial de ácidos graxos. Fatores que influenciam a seleção de substrato. Exercícios simulados. Código de ética médica para concursos públicos. Questão 95. De acordo com o Código de Ética Médica, a Resolução CFM nº 2217/2018, é vedado ao médico: a.
prescrever medicamento de uso controlado para paciente em sofrimento. B. Revelar informações confidenciais do paciente quando solicitado por autoridade judicial. C. Deixar de esclarecer o paciente sobre os riscos de procedimentos diagnósticos. D. Atender paciente em situação de emergência fora de sua especialidade. E. Solicitar segunda opinião médica em casos complexos. Resposta correta em C. Explicação: segundo o art. 34 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. O dever de informação é fundamental para o consentimento esclarecido. É permitido prescrever medicamentos controlados quando necessário. A. Revelar informações por determinação judicial. A. B. Atender emergências independente da especialidade. A. D. E solicitar segunda opinião. E. Questão 96. Conforme o Código de Ética Médica vigente, sobre o sigilo profissional, é correto afirmar: A. O sigilo pode ser quebrado apenas com autorização expressa do paciente. B. O médico pode revelar informações para proteger a vida de terceiros. C. O sigilo se extingue com a morte do paciente. D. Informações podem ser compartilhadas livremente entre médicos da mesma equipe. E. O sigilo não se aplica a doenças de notificação compulsória. Resposta correta: a. B. Explicação: o art. 74 do Código de Ética Médica estabelece que é vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. O art. 73 permite a quebra do sigilo para proteger a vida de terceiros. O sigilo persiste após a morte. A. C. Informações devem ser compartilhadas apenas quando necessário ao tratamento. A. D. E doenças de notificação compulsória são exceção específica, mas não anulam o sigilo geral. E. Questão 97. Segundo o Código de Ética Médica, sobre a relação médico-paciente, é vedado ao médico: A. Atender paciente cujo caso não domina completamente. B. Internar paciente sem consentimento em situação de emergência. C. Abandonar paciente sob seus cuidados. D. Recusar atendimento por motivos religiosos do paciente. E. Solicitar exames complementares quando julgar necessário. Resposta correta em C. Explicação: o art. 36 do Código de Ética Médica veda ao médico abandonar paciente sob seus cuidados. O abandono de paciente é falta grave que pode causar danos à saúde. O médico pode transferir o cuidado de forma adequada, mas não abandonar. É permitido atender casos que não domina completamente buscando auxílio. A. Internar em emergência sem consentimento quando necessário. A. B. Não é vedado recusar atendimento por questões técnicas, mas não por discriminação religiosa. A. D. E solicitar exames necessários faz parte da boa prática. E. Questão 98. De acordo com o Código de Ética Médica, sobre a publicidade médica, é vedado: A. Divulgar especialidade reconhecida pelo CFM. Anunciar preços de consultas e procedimentos. C. Garantir resultados de tratamentos. D. Informar títulos acadêmicos obtidos e divulgar endereço e telefone do consultório. Resposta correta em C. Explicação: o art. 118 do Código de Ética Médica veda ao médico deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas funções e de sua competência. Especificamente sobre publicidade, é vedado garantir resultados, pois a medicina não oferece garantias absolutas de cura. É permitido divulgar especialidade reconhecida. A. Anunciar preços. A. B. Informar títulos acadêmicos. A. D. E divulgar dados de contato. A. E. Desde que dentro dos limites éticos estabelecidos. Questão 99. Conforme o Código de Ética Médica, sobre pesquisa médica envolvendo seres humanos, é vedado ao médico:
A. Realizar pesquisa aprovada por comitê de ética em pesquisa. B. Participar de pesquisa sem aprovação de comitê de ética competente. C. Obter consentimento livre e esclarecido dos participantes. D. Publicar resultados de pesquisa em revista científica. E. Interromper pesquisa que apresente riscos aos participantes. Resposta correta: B. Explicação 1. O art. 122 do Código de Ética Médica veda ao médico participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana. Além disso, toda pesquisa deve ter aprovação de comitê de ética em pesquisa competente. É obrigatório ter aprovação ética. A. Obter consentimento esclarecido. A. C. É permitido publicar resultados. A. D. E é dever interromper pesquisa com riscos. A. E. A pesquisa sem aprovação ética é vedada e constitui falta grave. Questão 100. Segundo o Código de Ética Médica, sobre o atestado médico, é correto afirmar: A. Pode ser fornecido sem exame direto do paciente em qualquer situação. B. Deve conter sempre o diagnóstico completo e detalhado. C. Pode ser fornecido a pedido de terceiros sem autorização do paciente. D. Deve ser fornecido quando solicitado pelo paciente após exame. E. Pode conter informações falsas se beneficiar o paciente. Resposta correta, em D. Explicação 1. O art. 80 do Código de Ética Médica estabelece que é vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. O atestado médico deve ser fornecido quando solicitado pelo paciente após exame adequado e deve corresponder à verdade. Não pode ser fornecido sem exame. A. Não precisa conter diagnóstico detalhado sempre. A. Pode ser genérico por questão de sigilo. B. Não pode ser fornecido a terceiros sem autorização. A. C. E nunca pode conter informações falsas. A. E. Bem no alvo resumo dos temas do Código de Ética Médica abordados. Relação médico-paciente. Dever de informação e consentimento esclarecido. Proibição do abandono de paciente. Sigilo profissional. Exceções para a proteção de terceiros. Persistência do sigilo após a morte. Publicidade médica. Limites éticos na divulgação profissional. Proibição de garantir resultados. Pesquisa médica. Necessidade de aprovação por comitê de ética. Proteção dos participantes de pesquisa. Documentos médicos. Requisitos para emissão de atestados. Veracidade das informações. Princípios fundamentais. Responsabilidade profissional. Dignidade da profissão médica.